Sejam, então, muito bem-vindos, quem está presencial ou quem vai estar recebendo depois essa gravação ou vai estar assistindo parte dessa aula. Hoje, nós já estamos dentro de um momento muito especial, porque sabemos que no dia da lua nova, é como se a gente estivesse criando todo um potencial energético que vai estar sendo bagagem para todos os outros dias desse período. Nós estamos iniciando o mês de Resvan, um mês que dentro da sabedoria da Cabala, ou mesmo da tradição hebraica, é chamado de Mar Resvan, o amargo Resvan. Um mês de muitos desafios, e nós acabamos de sair do mês da balança de Libra, que praticamente foi um mês inteiro de fendas cósmicas, de festa, um mês com muito trabalho espiritual, apesar da gente dizer que é festa, é uma festa, porque é uma grande oportunidade, mas quando nós entramos agora em Escorpião e a gente pensa nas fendas cósmicas que existem neste período, a gente chega em um mês onde não existe absolutamente nenhuma, mas como o melhor de estudar a Cabala é a gente conseguir aproveitar as oportunidades, e no dia da ascensão de um sábio, de uma pessoa que fez uma transformação, nós vamos ter no 11º dia a Hilulá da matriarca Raquel, um dia absolutamente carregado de energia de proteção e de misericórdia. Novamente lembrando para quem está iniciando, que no dia em que o sábio muda para o outro plano, como o nosso tempo é uma espiral, aquele dia é como se abrisse uma porta e toda a luz que aquele sábio manifestou durante a sua vida, ela vai estar disponível para todos nós. Então, nós estamos entrando num mês em que todos serão do signo de Escorpião. Então, nós vamos ter aqui todo mundo aqui preparado, pelo menos com aquela vontade de entrar na guerra. Mas, por outro lado, é um mês que vem carregado com muita energia de verdade. A palavra hipocrisia não tem espaço neste mês. A palavra hipocrisia é algo que o Escorpião não aceita. Ele é muito verdadeiro com aquilo que ele acredita. Ele não tem meias palavras, ele não fala meias verdades. Ele pode ser o melhor amigo que uma pessoa pode ter, mas ele também pode ser o pior inimigo, porque as armas que ele tem, ninguém mais tem. A força do seu veneno, ela é absolutamente direta, ela vai direto para um alvo. E não é à toa que a segunda porção da Torá, que fala sobre o dilúvio, nós vamos estar falando sobre Noé, a Arca de Noé. No início desse mês, sempre no início desse mês de Resvan, existe a leitura dessa paraxá, e não é por acaso, mas quando a gente pensa nessa conversa do dilúvio, nessa história, que parece ser novamente uma fábula, todo o começo desse livro do Gênesis, todas as histórias parecem ser fábulas. É uma fábula que está longe de ser um conto de fadas, porque ela está carregada de destruição, ela está carregada de peso, ela transborda em peso de destruição e de transformação. E vamos entender então quais são as chaves e quais são os segredos que nos conectam com esta porção. E vamos deixar então a nossa vela aqui do lado. Olha que lindo o reflexo. Eu gosto de admirar, porque
a gente já começa a fazer uma reflexão de entender que existe aqui uma vela, que é algo físico, mas o reflexo da luz dessa vela, como nós também, indivíduos físicos, nós temos muitas dimensões. E o reflexo dessa vela, agora aqui aos meus olhos, não só está o púrpura, que eu falei para vocês, esse roxo, que é a transformação, como eu vejo aqui também o verde, que unindo essa vibração da transmutação, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um processo de cura. E todos esses nossos encontros de aula, de Cabala, não são encontros de um conhecimento técnico. São encontros sensoriais, em que estas palavras vão ecoar dentro de cada um de nós, de forma a fazer ligações, sinapses, que com a nossa experiência vão possibilitar esse acesso de crescimento e modificação de ações. Porque se a gente quer cura, para o que quer que seja, nós precisamos mudar padrões. E a cada semana a gente recebe o código e o segredo para mudar esse padrão e conseguir transformar sem precisar se queimar. Esse mês, vamos deixar então essa vela aqui do lado, o incenso também aqui do lado. Neste mês, nós vamos ter 3 energias diretamente relacionadas a ele, que eu vou voltar a falar sobre isso no fim, mas Escorpião está ligado a 3 elementos. Nós sabemos que está ligado ao elemento água, que é o que a própria astrologia tradicional já o coloca de forma explícita. Mas nós temos também o elemento ar, que traz um raciocínio lógico muito rápido para o Escorpião. E, além disso, o elemento fogo, porque quando a gente liga, quando a gente vê as 2 letras, que são as iniciais deste mês, a letra Dalet e a letra Nun, a gente chega a uma palavra que é Din, Dan, que é julgamento. E vamos lembrar que dentro das tribos, a tribo de Dan era aquela que ficava localizada ao norte, que também é ligado ao julgamento, Gevurah, o lugar frio. Nada está solto. Tudo está absolutamente interligado. E esse quebra-cabeça, a cada semana, nós vamos vendo como cada peça é fundamental para entender tanto a semana que passou, quanto a semana que vai se apresentar. Vamos voltar, então, para Parashá Noach. Se nós estamos em pleno século XXI, o que interessa a nós falar sobre essa Parashá? Que eu vou fazer uma síntese muito rápida aqui, levando a história literal. Neste momento da história, o Criador diz a Noah para que ele faça uma arca, e essa arca, cuja palavra em hebraico é teivá, ele não fala de barco, ele fala de teivá, que quer dizer uma caixa, quer dizer uma arca. E ele dá todas as instruções do tamanho desta arca e diz como é que Noé deveria construir essa arca, fala toda a lista dos animais, todos eles que deveriam estar dentro dessa arca. Mas ele faz tudo isso e ele fala que Noé era um tzadik.
um tzadik, que é um homem justo. Ele repete 2 vezes sobre essa situação de construir a arca e que a terra havia sido corrompida por toda a carne. Isso ele também repete 2 vezes. De forma literal, este é o começo. E a gente já escutou tantas vezes essa história. A gente sabe que então Noé, obediente, constrói uma arca, ele alerta as pessoas daquela geração que estavam tendo condutas e estavam fazendo abusos da terra, corromperam a terra. E apesar de todo o alerta que foi feito, eles não mudaram a sua conduta, então o Criador não vê absolutamente nenhuma outra alternativa, senão a causar a destruição de toda essa terra. Aliás, não só da terra, mas dos seus habitantes. E Noé, fica durante 120 anos construindo esse barco, essa nau. E aqui começam a vir várias perguntas. Veja bem, quando a história avança um pouco mais, só para eu entrar nessas perguntas, a gente sabe que vai vir o dilúvio, a gente sabe que vão ser 40 dias, 40 noites, nós sabemos que num momento ele vai soltar aquela pomba e ela vai retornar com um ramo, e aí ele sabe que a terra está próxima, e aí ele vai receber, ele vai confirmar a aliança, o pacto com o Criador, de que nunca mais haveria destruição pela água. Quando aparece o arco-íris é sinal desse pacto e dessa aliança. Todas as vezes que a gente vê um arco-íris, a gente lembra dessa história. Vamos lembrar que um arco-íris tem ali as cores que fazem parte da nossa criação, ou as cores de todos os chakras, e essas cores representam essa energia da vida. Então, nós sabemos, através do arco-íris, que, pelo menos pela água, nós não seremos mais destruídos. O Criador faz essa promessa. E logo depois, então, Noé teve 3 filhos, esses vão ser os nossos pais, por assim dizer, e ainda depois vão se passar anos, e aí vai ser construída uma torre, a famosa história da Torre de Babel, e as línguas, existia um único idioma, e de repente já não vamos ter mais outras, de repente as pessoas, por também desobedecerem o Criador, vão ter esse único idioma deixando de existir e vão começar a não se entender mais. Esta, de novo, aliás, todas essas paraxotes do início do Gênesis são paraxotes que, se a gente pudesse ficar fazendo retiros de um final de semana inteiro para falar sobre cada uma delas, seria maravilhoso. Eu sei que aqui nós temos pessoas que já estão há muitos anos e pessoas que estão entrando dentro do caminho da Cabala há relativamente menos tempo. Mas a Cabala traz a possibilidade do entendimento estar a alcance de qualquer um, porque só depende do quanto o nosso coração está aberto. Pode ser que aquele que se considera um grande sábio já está tão dentro de vícios e dentro de vendas que ele pensa que aquela história, para ele, absolutamente não descreve nada da sua experiência, não tem mais nada a acrescentar. E aquele que talvez já não está tão
assim, sabendo todos os detalhes de forma tão já... Só tem aquela experiência sutil, ele está tão mais aberto a aprender que às vezes as palavras conseguem entrar de forma muito profunda. Então, todos aqui agora sabem a mesma coisa. Porque eu até vou dizer para vocês, muitas vezes eu estou aqui no encontro e às vezes eu tenho que rever. E quando eu faço a revisão, e nem eu sei que eu falei, eu sempre repito isso, nem eu sei que eu falei. Tudo bem, são muitos anos falando, mas as coisas se apresentam de formas surpreendentes a mim também. Então vamos se deixar levar por essa fábula, porque o quanto mais a gente conseguir aprofundar dentro dessa fábula de Noé, mais nós vamos conseguir criar em volta de nós um escudo de proteção. Porque é exatamente essa a essência dessa história. Encontrar um segredo que Noé traz para nós, apesar da gente estar aqui agora, nesse futuro, onde a gente já sabe que o Criador não vai mais dar dilúvio, porque logo ali está escrito. Então, essa história tem algumas situações que eu talvez pense que não são para mim, porque, em primeiro lugar, já o fim já está dizendo que não vai ter mais dilúvio. Então, eu não preciso me preocupar mais com dilúvio. Depois, quando eu levo essas medidas que estão lá descritas para essa nau, para esse barco, e eu tenho ali a descrição dos animais, eu também penso, puxa vida, é brincadeira, né? Porque não caberia. Ninguém poderia aceitar de colocar todos esses animais amontoados um sobre o outro, eles não sobreviveriam. E quando a gente pega o Midrash e a gente vê que não foi simplesmente um dilúvio, as águas eram águas que vieram do céu e da terra, porque eram águas que vinham como geysers, fervendo. E se diz, inclusive, que existiam gigantes, e que aqueles gigantes, para tentar segurar aquela água, começavam primeiro a colocar os seus pés sobre aqueles buracos, e depois começaram a colocar a testa e começaram a tentar segurar todas aquelas criaturas que existiam na época de Noé, as criaturas que corromperam a terra. E todo esse processo, toda essa terra precisava ser purificada, e um único justo trabalhou para conseguir fazer com que nós pudéssemos manter a vida dentro deste lugar que a gente chama a nossa casa. Será que existiu mesmo essa arca? Será que existiram esses gigantes? Será que existiram esses seres em carne e osso, da forma que a gente vê nas leituras dos sábios? Ou será que isso é uma história igual aquelas histórias dos contos de Nárnia, daquelas misturas humanas e subhumanas? Nós fomos criados à imagem do nosso Criador. Será que esses seres também foram criados à imagem, mostrando para nós essa consciência? Ele teve 3 filhos, que também significam a formação das 3 colunas. Nós estamos nos criando espiritualmente através dessas histórias. Em síntese, elas estão nos auxiliando a entender
que nós estamos num mundo de caos. Ele é feito para ser assim. Ele foi criado, o nosso oponente foi criado como um anjo para nos fazer ser um ser que vai se aperfeiçoar a cada dia. Eu não posso usar da minha energia, do meu tempo, das minhas palavras para reclamar, para falar do outro. Porque quando eu estou falando do outro, quando eu estou reclamando com o outro, as palavras que eu estou usando com o outro, eu não estou usando com o outro, eu estou usando com Deus, eu estou usando com o meu Criador. As minhas palavras podem matar ou curar. Quais são as palavras que eu estou usando? O dilúvio está aí. O dilúvio não está lá no passado. A presença do dilúvio, ela é uma situação perfeita. O tzadik acha isso. Acha que ele vai passar por tudo isso. E se ele cair, é necessário. Porque ele tem dentro dele alguma fraqueza que ele não está enxergando. Porque nós vamos cair ainda 1000 vezes. Mas se fala que o rosto de um justo brilha como um raio de sol. É muito lindo, né? Essa imagem. Várias vezes a gente fala aqui sobre esse brilho, né? Esse brilho que faz parte do rosto dessas pessoas que a gente chama de pessoas iluminadas, porque elas têm certeza desse divino, dessa criação. A vida não é um mar de rosas, nem era para ser. Essa perfeição que a gente persegue também não é para ser o nosso objetivo. Nós temos que entender que a gente tem que evoluir. Cada um tem o seu trajeto, o seu caminho. Para algumas pessoas, é necessário, para fazer a sua correção, um nível X de materialidade. Porque muitas vezes a gente pensa, né, que trabalhar vai trazer para nós uma segurança física, mas nenhum muro do mundo vai conseguir trazer para nós segurança. Haja visto o que a gente enfrenta hoje, nessas situações, que esse mundo globalizado, o dilúvio pode acontecer num lugar do planeta, o que quer que aconteça lá, ele já está acontecendo. Por tudo, porque as crises políticas, as crises financeiras, as crises hoje atingem todos sem exceção. Mas como é que a gente vai levar? Como é que vai ser a nossa consciência? E essa é a consciência que a gente tem que levar durante essa semana. Nós estamos iniciando esse mês que vai abrir muito os nossos olhos para ver muita fraqueza do outro, para conseguir ver, vai assistir como várias pessoas são facilmente corrompidas. Mas a gente não pode ter a ilusão
de que a gente não se corrompe também. Então, ao invés da gente entrar nessa corrupção, nesse olhar de corrupção do outro, vamos tentar estar verdadeiramente abraçados com a nossa verdade. Nós não estamos aqui para ser bonzinhos, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar, a gente já sabe disso. E que a gente possa cada vez mais conseguir aprofundar mais dentro de cada uma dessas letras que representam condições. São os anjos, que nós não queremos que sejam corrompidos. A gente fala que a gente quer subir ao alto, mas subir ao alto é mergulhar dentro de nós mesmos e conseguir encontrar essa essência para que a luz possa habitar dentro de cada um de nós e que essas águas do dilúvio, dessa purificação, sejam águas internas dentro de cada um de nós, para que a gente possa realmente se limpar de tanta lavagem cerebral que a gente nem se dá conta de que ela existe, que a gente possa caminhar com as nossas próprias pernas, construindo essa arca, esse barco. Os animais não têm condição de sair fora disso. Mas nós podemos. Nós podemos se a gente quiser. Eu falei para vocês sobre Yesod Olam, esse estado de bênção, ela não é algo que se encontra inerente na matéria. É um estado de consciência que a gente pega um elevador e a gente chega nele para tocar nesse Yesod. É a nossa consciência que nos leva nesse lugar de segurança. É a nossa consciência que vai fazer esse raio de sol brilhar e iluminar todos aqueles que estão em volta de nós através do nosso exemplo e através das nossas ações. Ainda é cedo para falar Shabbat Shalom, mas sexta-feira nós vamos estar juntos. Mas eu posso dizer de coração aberto, Rodesh Tov, que seja um mês abençoado para nós. O meu mês, isso eu falo por mim, eu falo que eu não posso falar pelos outros, mas eu falo por mim. O meu mês já está sendo abençoado pela presença de cada um de vocês que fizeram uma viagenzinha comigo hoje, durante esse pequeno processo, que a gente possa de novo estar juntos fazendo esse momento ser esse momento sagrado. Então, Rodesh Tov para todos nós. Shalom.